amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao nosso estudo do módulo 12 sobre o sistema locomotor com adendo em músculos, ok? Mas a gente ainda não começou a falar sobre músculos, não é? Na aula anterior, a gente falou sobre os tipos de tecido que formam o nosso corpo. Falamos do tecido epitelial, que é responsável por cobrir o nosso corpo, revestir o nosso corpo por dentro e por fora. Falamos sobre o tecido conjuntivo, que tem como função preencher espaços vazios no nosso corpo, tá? E nós temos um leque enorme de tecidos conjuntivos, cada um com uma célula com características específicas de acordo com a sua função. Hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso e vamos começar o nosso estudo do tecido muscular. Mas, antes de começar a explicação, você faz assim, amor. Pausa o vídeo, copia o resumo, porque com esse material em mãos, quando você for estudar para a prova, você vai ter maior facilidade de lembrar o que a gente trabalhou hoje na aula, ok? Pausa, copia e aí a gente volta. Beleza. Vamos lá. O tecido nervoso, ele é responsável por formar o sistema nervoso. O sistema nervoso tem como função coordenar as diferentes funções do nosso corpo. Então, o tecido nervoso vai exercer essa mesma função. Por muito tempo, a humanidade acreditou que o principal órgão do nosso corpo fosse o coração. Por quê? Se o coração parar de bater, a gente morre. Mas hoje já existem massagens cardíacas, procedimentos de ressuscitação, quando o coração parou naquele momentinho de morrer, de bater, né? Então, existem medicamentos para prolongar a vida útil do coração, existem transplantes para aqueles corações que não funcionam mais, existem até corações artificiais que a pessoa pode colocar por um prazo bem curtinho. Isso já nos trouxe vamos dizer assim, clareou a nossa mente de que não é o coração o principal órgão do nosso corpo, é o cérebro. Porque quando o coração para de funcionar, eu posso fazer ele continuar funcionando de uma forma artificial, tá? Mas se o cérebro parar, já era. Então, quando a pessoa tem morte cerebral, que é quando o cérebro para de funcionar, não tem mais o que fazer. E como é que a gente identifica que a pessoa tem essa morte cerebral? O cérebro, ele funciona a partir de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles são elétricos e perceptíveis através de exames específicos. Então, dá para a pessoa, para o médico descobrir se a pessoa está lá em coma, deitada na cama, na maca, né? Tá recebendo alimentação pelo tubo, às vezes fazendo o coração funcionar por conta de equipamentos, pulmão funciona por conta de equipamentos. Tem como ele saber se o cérebro está funcionando de algum jeito. Apenas observando se, com aparelhos específicos, ocorre a passagem de impulsos elétricos. Beleza? O tecido nervoso tem como característica apresentar pouquíssima substância intercelular. Lembra das substâncias intercelulares? Substâncias entre uma célula e outra? Essa substância é responsável por colar uma célula na outra, tá? O tecido epitelial tem quase nada. Quase nada. O tecido conjuntivo varia. Existem aqueles tecidos conjuntivos com abundante material intercelular e tem aqueles com pouco. No caso do tecido nervoso é pouquíssimo, bem pouquinho mesmo. Ela apresenta apenas duas células específicas, que são o neurônio e as células glias, tá? Mas a gente vai falar sobre elas mais específico daqui a pouco. E funciona através de impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele é elétrico, de eletricidade, de energia, de dar choque mesmo. É por isso que de vez em quando você acerta o cotovelo no cantinho, dá choque. Dá choque por quê? Ali
tem um caminho de neurônio passando o impulso nervoso, que é elétrico, o tempo inteiro. E aí quando você bate, deixa eu ver, sabe quando tá a rua funcionando, né? Trânsito indo, fluindo, carro indo e voltando, beleza, beleza, beleza. Vem uma bola e atravessa a rua quicando. Toda vez que tem uma bola atravessando a rua, o que é que vem atrás? Um menino, né? Então, quando as pessoas que estão no carro veem que a bola tá passando, eles já deduzem que vem uma criança correndo. E eles fazem o quê? Freiam bruscamente. Claro que isso pode ocasionar um acidente, colisões, né, no fundo do carro, mas tem aquela parada instantânea de choque. Choque. Quando é, no caso, o impulso nervoso, o cantinho do nervo aqui, ó, na mesa, na quina, no armário, enfim, o que vai acontecer? Aquele fluxo de impulso elétrico que estava passando vai ser obrigado a parar na mesma hora. Só que o impulso elétrico, ele não fica parado. Então, ao invés de seguir adiante, como ele precisou parar, ele se dissipa para os lados. Acabou a pancada, é como se o carro seguisse o seu caminho. Veio o carro, a bola, eita, a bola virou, não foi, volta. Né? Impulso nervoso do mesmo jeito, tá bom? Vamos falar sobre as células nervosas. As células nervosas, elas apresentam como característica terem um formato estrelado, tá? Então, parece uma estrelinha. Aqui é o teu neurônio e a célula glia, ela é parecida só como se tivesse só a cabeça do neurônio, né? Diferentinha ela. Vamos falar do neurônio primeiro? Beleza. Tá vendo que aqui, ó, parece aquele sol de criança, né? Aquele que a gente aprende lá no maternal, na educação infantil, não. No maternal é aquela coisa inclusive. Enfim, quando a gente evolui do sol, aquele sol, né, que é só assim, ó. Quando a gente evolui desse daqui, a gente evolui para esse. Pois é. Mas essa parte aqui, ela vai representar o corpo celular do neurônio. É como se fosse a cabeça, né? E esse corpo celular tem duas partes bem distintas. O dendrito, que é essa pontinha, tá bom? E no seu centro, o núcleo. Quando o neurônio recebe o impulso nervoso, ele vai receber sempre esse impulso através do dendrito, tá bom? Aí vem dendrito, corpo celular, passou pelo corpo celular, vem nessa ramificaçãozinha aqui, ó, tá vendo? O azulzinho envolvido no pretinho. O azul é o axônio. E esse pretinho é a bainha de mielina. Professora, não entendi. Ó, bainha de mielina. Ela é responsável por envolver o axônio e permitir que o impulso nervoso aconteça de forma rápida e eficiente. No fundo do axônio, ele vai se ramificar. São as ramificações do axônio. O impulso nervoso ele vai vir sempre na seguinte ordem: dendrito, corpo celular, axônio, ramificação do axônio. De novo, dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio. Mais uma vez, dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio, ok? Nunca ele vem de marcha ré. Ele é capturado pela ramificação do axônio. Nunca. Todo impulso nervoso ele é capturado pelo dendrito. Passa pelo corpo celular, pelo axônio e passa para a ramificação do axônio, ok? Mas quando a gente estudar o sistema nervoso, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo sobre o neurônio
e vai entender melhor como ele funciona, como esse transporte do impulso nervoso funciona, beleza? A célula glia, que é o segundo tipo de célula do tecido nervoso, ela tem como função nutrir e proteger todo o sistema nervoso. Seria tipo o acostamento ou a calçada de uma rua. Ela vai alimentar, digamos assim, de pedestres a rua. Aham! A célula glia, ela está distribuída em todo o sistema nervoso, tá? Dando essa cobertura, vamos dizer assim, esse apoio ao sistema nervoso, às células do neurônio, ok? Então, ó, sistema nervoso concluído com sucesso. É aquele que comanda o nosso corpo, tem pouco material intercelular, só tem 2 células específicas e funciona por impulso nervoso que é elétrico, dá até choque. Aham! Vamos começar o nosso estudo sobre o tecido muscular em si. Ele é um tecido muito vasto. Tem como funções o movimento, então se a gente se mexe é por causa do tecido muscular. Estabilização, isso quer dizer que se eu não caio, se eu levantar o pé, é porque o meu sistema muscular está equilibrado. A postura, que nem todos nós temos, né, assim, para andar reto, isso aqui não é postura, tá? Volume dos órgãos, porque os órgãos eles são formados por tecido muscular. E produção de calor. Aqui eu lembro, nós mamíferos não diminuímos nem aumentamos a nossa temperatura de acordo com o meio ambiente. Então a temperatura média do corpo humano é de 36 graus e meio, ok? 36, 36,5. Tem pessoas que têm um corpo mais caliente, que tem até 37 graus. Não é comum, mas existe. Quem vai ser responsável por essa produção do calor é o tecido muscular. Aí você fala assim, tia, quando a gente transpira, é para controlar a temperatura? Mas a gente transpira pelo tecido muscular. A gente transpira pela pele. E a pele é tecido epitelial. Mas quem manda o comando para a pele é o cérebro. E o cérebro recebe dos músculos a informação de que tá quente demais. Olha só que coisa mais trabalhosa. O músculo percebe que você está muito quente. Manda através dos neurônios para o sistema nervoso a informação. Tá calor. Precisa esfriar. Aí o tecido nervoso vai mandar para o tecido epitelial a informação. Ei, transpira que tá calor. Precisa esfriar esse corpo. E aí a gente transpira. Tudo bem, isso acontece de forma muito rápida. Mas quem vai ser responsável pela manutenção desse calor, pela produção desse calor, é o tecido muscular. Por isso que quando você pratica esporte, o seu corpo esquenta. Porque você vai aumentar o movimento do teu tecido muscular. E esse movimento vai converter a energia em calor, ok? Como características específicas do tecido muscular, nós temos que ele apresenta excitabilidade, tá? E isso está relacionado à nossa capacidade de responder a estímulos, ok? Contratilidade, que está relacionado à capacidade de contrair e relaxar. Extensibilidade, ou seja, quando ele relaxa, ele se estende. Quando ele se contrai, ele diminui o espaço que ele ocupa. E elasticidade, que é a capacidade de ele estender, contrair diversas vezes sem que tenha prejuízo para o músculo, tá bom? Com o passar dos anos, a idade vai chegando para todos, a gente vai perdendo um pouco dessas capacidades aqui, tá?
É fácil. Ha! Sei. Criança pequenininha. Você pisca e ele tá escalando, né? Menino, menina. Gente, é assustador, né? Você pisca e ele tá com a perna assim dobrada. Num jeito que você pensa assim, como, Senhor? Por quê? A elasticidade daquele tecido muscular, amor, tá assim no começo da vida. Perfeito. Aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais duro. Aí a gente já não consegue mais, por exemplo. A professora, quando ela era mais nova, segurava aqui. Eu segurava, pegava aqui os dois dedos. Isso aqui, ó. Consegue? Testa aí. Então, se você consegue pegar, assim, ó. Tem gente que consegue. E depois me conta. Tem gente que consegue pegar assim, ó. Só que aqui, gente, é elasticidade. E é dos músculos, sim. Elasticidade, contratilidade, extensibilidade e a excitabilidade, ela pode ser, digamos assim, aperfeiçoada dos nossos músculos através de atividades físicas, tá? Mas se a gente não exercitar, ele vai atrofiar, então ele não vai desenvolver essas propriedades todas aí não, tá? Vai ser bem pouquinho mesmo, vai ser só pra dizer que tem. Os nossos músculos, eles têm como principal nutriente as proteínas. São células bem alongadas e são formadas basicamente de proteína. As duas principais proteínas são a actina e a miosina, mas não são as únicas. A professora, proteína... É por isso que quem faz muita academia toma muita proteína, não tem os tal dos whey protein. E tem. Então, quando a pessoa faz atividades físicas de forma muito regular, digamos assim, não é só regular, professora, regular, não disse não, aquelas atividades físicas assim que ele vive daquilo, ele gosta de fazer. Atividade normal é 1h30 por dia, 2, né? O cara passa 4 horas na academia. Então, ele vai forçar a musculatura dele. Vai, digamos assim, gastar. Ele precisa repor. E aí, para repor, quando a gente fala de músculos, tem que ser proteína, tá bom? As duas principais são a actina e miosina, mas existe um leque bem maior, mais variável. Depende muito do tipo de tecido muscular que você quer atingir, tem um leque de proteínas específico. Nós vamos ter 3 tipos de tecidos musculares. O muscular estriado esquelético, que adivinha em que parte do corpo ele está colado? Esqueletos. Tem o músculo estriado cardíaco, chuta bem aí qual órgão que ele forma? Coração. E o tecido muscular liso que forma o resto? Fácil. Aqui eu preciso ressaltar o seguinte. Tá vendo que o esquelético e o cardíaco, todos dois são estriados? Então eles têm mais semelhanças entre si do que o músculo liso. Por isso que é muito perigoso o excesso de, digamos assim, medicamentos, suplementos que atinjam o músculo esquelético. Porque como ele tem propriedades muito próximas do cardíaco, às vezes ele não vai atuar só no esquelético. Ele pode atuar no cardíaco, provocando prejuízos ao tecido muscular cardíaco. Mas isso a gente vai especificar mais na próxima aula, tá bom? Então, para hoje nós já vimos o tecido muscular, características básicas e o tecido nervoso. Na nossa próxima aula, aí a gente vai estudar cada um desses tipos de tecido muscular, tá bom, amores? Então a gente se vê na próxima aula, fica de olho na agenda Edu para não perder as atividades. Beijo no coração.